Fala, tricolores, em meio a tanta notícia ruim aí do São Paulo, né? Eu já fiz um vídeo falando com vocês sobre o baixo público no Morumbi, como deve continuar sendo, como a diretoria vai reagir ou deve reagir se for inteligente, dei minha opinião sobre isso. Agora eu queria falar um pouco sobre o protesto que aconteceu antes do jogo. A torcida organizada colocou alguns cartazes, reivindicou alguns nomes, né, para pedirem demissão e algumas coisas assim. Eu não acompanhei todo o protesto. O que eu acho que seria muito interessante a gente cobrar é esse tipo de protesto já deveria ter acontecido desde a primeira venda errada dessa diretoria no ano. Quando eles fizeram a venda errada do William Gomes, eu acho que já poderia ter cobrado para não acontecer em outras, né? E foram repetidas, né? Depois teve Moreira, depois teve Matheus Alves e Henrique Carmo e por aí foi, né? Eu queria, o que eu gostaria de ver um protesto ou como teve torcida organizada lá no CT quando teve aquela crise indo para a zona de rebaixamento, conversar com os jogadores, eu gostaria que a torcida organizasse, tentasse falar com os dirigentes e fizesse uma reunião no Morumbi com o presidente, cobrando eles de como que a gente gostaria dessa transparência, né? Para onde está indo esse dinheiro, como está sendo as dívidas do São Paulo, porque isso é muito obscuro, né? O Casares que prometeu transparência total lá no seu, na sua candidatura, né? Ele nunca teve essa transparência. Então a gente nunca sabe se realmente essa venda do Henrique Carmo foi necessária para pagar algumas dívidas e agora a gente vai ter um fluxo de caixa melhor, a gente vai ter um respirar, que não é assim, né? A verdade que não é, a verdade não é essa. Porém, a gente queria saber para onde está indo esse dinheiro. Foi vender o Henrique só para pagar salários, né? De tanto que estava devendo. Não sei, qual o patamar que está. A gente não tem essa real situação de São Paulo. Eu acho que isso seria interessante a gente estar cobrando. Transparência. Essa é a palavra. Transparência do fluxo financeiro de São Paulo. Como está sendo gasto. Onde que está tendo os maiores gastos em São Paulo. Quais setores têm mais gasto. Por que está tendo esse tipo de gasto. Essa transparência da diretoria, da direção, dessa gestão com a torcida, não tem. Sendo que a torcida é o principal coração desse time, né? Desse escudo, dessa tradição que existe do São Paulo, né? Então, eu acho que isso que deveria ser cobrado, né? Principal, transparência, para a gente saber onde que está o nosso São Paulo. Qual o ponto que a gente está de dívida, como que está sendo gerida essa dívida. Essas informações que sempre vão faltar para a gente, torcedor, né? Então, eu acho que isso seria interessante. Uma reunião da torcida organizada, antes de criticar a nossa torcida toda, eles irem lá e sentarem, como eles cobraram dos jogadores, eles devem ter a ligação direta de falar com os dirigentes, o presidente, ir lá no Morumbi fazer essa cobrança direta e transparecer essa cobrança de como foi feita, como eles vão fazer essa transparência. Eles se negaram a fazer transparência, então significa que eles, né, a gente vai ter como cobrar eles daqui para frente. Porém, nunca chega nesse ponto da transparência, que é o mais necessário para o torcedor saber como está sendo gerido o clube hoje, em questão de gastos, em questões de ganhos, de tudo. E a gente, infelizmente, não tem essa transparência, né? Essa palavra que definiria todo um protesto para a gente conseguir ter norte para seguir outras cobranças por aí do São Paulo e saber onde que o São Paulo pode ter um caminho.